Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel por aqui e hoje eu respondo a dúvida do Francimário Gomes. Olha lá. Para evitar resíduos do lúpulo e até inconveniência de contaminação, posso utilizar extrato de lúpulo no fim da maturação? Francimário, 3 questões que eu vou aproveitar para responder seguindo essa sua pergunta, tá? Primeira coisa, posso utilizar o extrato de lúpulo para fazer dry hopping? Pode sim, tá? Não tem problema nenhum. Para quem não sabe, a gente tem basicamente aí 3 formas de utilização do lúpulo. Em pellet, que é o mais comum aqui no Brasil, em flor, muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tem, mas não é tão comum, e em extrato, que também é muito comum, é bastante difundido lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente também não tem tantas opções, tá? O que a gente tem, que já está aparecendo aqui, vocês encontram com certa facilidade aí em brew shops aqui no Brasil, os extratos com o nome comercial de Hop Burst. São frasquinhos de 20 ml que vocês vão encontrar diferentes características de lúpulo. É um pouco diferente do que a gente tem de lúpulo em pellet e em flor, que são as variedades de lúpulo mesmo. Esses extratos, eles são blends de lúpulos com diferentes características que trazem para você essa solução de ser uma praticidade maior na hora de fazer o dry hopping, por exemplo. Tá? Então tem diferentes características de lúpulos, mas a contrapartida é que você não vai saber exatamente qual lúpulo que você está fazendo o seu dry hopping, por exemplo. Não tem problema nenhum para quem está começando, para quem quer ajustar melhor a receita, saber exatamente proporção, definir, fica um pouco mais complicado, mas vale o teste, tá? Então, essa primeira questão que nosso colega perguntou, é interessante? Eu vou ter praticidade? Posso utilizar? Pode sim. Só que eu quero trazer outros 2 pontos com relação a isso que ele perguntou. Se utilizando isso ele evita resíduo de lúpulo na cerveja e também evita problemas com contaminação, tá? Então, problemas com contaminação, vamos começar de trás para frente. É muito difícil de ocorrer contaminação depois que a gente tem uma cerveja que já foi fermentada, já tem álcool, e quando a gente estiver utilizando o lúpulo, que na verdade também tem propriedades bacteriostáticas, a menos que você realmente esteja utilizando, de repente, um hop bag que esteja contaminado, alguma coisa nesse sentido, é difícil de ocorrer contaminação. Basta sanitizar. Sanitizando os seus instrumentos, não tem risco, ou o risco é muito pequeno de haver uma contaminação nessa etapa do processo. Depois da cerveja já fermentada, já em processo de maturação, fazendo dry hopping, colocar lúpulo ali, é muito pouco provável que ocorra contaminação. Então não é efetivamente uma coisa a se preocupar com contaminação. Não vamos comprar extrato por medo de contaminar. Então não tem muito problema com isso. Com relação a resíduos de lúpulo, também vale a mesma coisa, você fazendo um dry hopping e depois baixando sua cerveja lá para 0 grau, você baixando bem a temperatura, vai sedimentar, decanta bastante os sólidos. Se quiser de repente fazer uma gelatina no final ainda, você pode ainda deixar a sua cerveja muito cristalina, mesmo fazendo dry hopping, sem precisar de recorrer ao extrato. Tá? Então, basicamente são esses 3 pontos que eu queria deixar aqui para vocês hoje como sacada. Vale a pena utilizar o Hop Burst, vale até para testar, para ver, testes são sempre muito bem-vindos, eu sempre falo isso para vocês, vale a pena testar e conhecer, em alguns casos sai até mais barato com o Hop Burst, considerando aí a concentração que ele tem, a quantidade que vocês vão precisar colocar para fazer um dry hopping, às vezes sai até mais barato do que colocar lúpulos em pellet, então vale a pena comprar para testar. Eu não vou recomendar que utilize, mas pode utilizar sim, sem problema nenhum, e só não queria que vocês pensassem que a utilização deles é em detrimento de não ter risco de contaminação ou não ter resíduos. Tem soluções para isso também. É muito tranquilo a gente deixar uma cerveja cristalina, fazendo o processo direitinho, percorrendo todas as etapas do processo, controlando ele, fazendo da forma correta e também sanitizando tudo. A gente não vai ter problema com contaminação. Não é por isso, por problema de contaminação ou de resíduos, que a gente vai utilizar o Hop Burst, mas utilizem, vale o teste para vocês cada vez mais entenderem mais sobre cerveja e terem percepções, criarem receitas com eles e tudo mais. Eu acho que é bem válido, testes são sempre bem válidos. Essa é a sacada de hoje, ok? Espero que tenham gostado da nossa dica de hoje e já sabe, amanhã a gente está de volta aqui com mais uma dica para vocês. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!